O governo o governo federal segue a mesma linha da política monetária que era a época da política do Bolsonaro. Tem uma continuidade. Né, mas eu entendo os caras que faz Uber e os caras que faz iFood, por quê? Eu sempre converso com o pessoal que faz Uber, iFood, eles levam lá em casa lá. Às vezes eu converso com algum outro e ele fala, Luan, pô, eu não vou trabalhar numa empresa de segunda a sexta, de segunda a 6 por 1, sábado, né? 6 por 1 pra ganhar 2.500. Sim, E eu aqui no Uber aqui tiro 5.000 reais. sim, Então, pô, pra mim compensa mais o Uber, compensa mais o iFood, sim. né? Então, você não acha também que o capitalismo deu até mais, em questão desses aplicativos assim, dá até mais segurança pro trabalhador? Em Eu acho. questão de valor, assim, o cara tem um valor maior. Uhum. Porque, assim, o CLT arranca muito dinheiro do bolso do cara, né? O empregado tem que pagar um dinheiro maior também. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, Luan, porque eu acho que você tem razão. O trabalhador, quando ele olha para esses contratos que ele vai trabalhar registrado num lugar para ganhar Insalubre, 2.000 reais, pô, vale muito mais a pena ele fazer essa rodagem de 12 horas, ganhar uma grana um pouco a mais, investir numa outra parada tal, e seguir nisso. Mas eu acho que isso é justamente revelador sobre o quanto a força de trabalho brasileira é desvalorizada. Sobre o quanto o nosso salário é desvalorizado, né? Porque se imagina, você tem uma estatística, eu não lembro, acho que era de uma pesquisa da Folha, do Estadão, não lembro de onde que era, mas que apontava que das pessoas que antes tinham registro em carteira, CLT, e aí se tornaram CNPJs, informais ou qualquer coisa assim, 7 em cada 10 queriam voltar a ser CLT. Por quê? Porque a CLT, por mais que ela tenha muitos limites, ela é a garantia de algumas coisas. Então, qual é a perspectiva, né? De fato, existe hoje, eu concordo totalmente. Eu acho que hoje é muito. A CLT, ela é importante, mas ela é extremamente defasada. Ela tem muitos problemas, mas esses problemas acho que não estão não só na carga tributária que é tirada do trabalhador, né? Acho que isso está aí também. Mas porque a gente não tributa grandes empresas, né? Grandes monopólios. Porque o cara que tem uma lojinha pequena, o cara que tem um mercadinho, o cara que tem um pequeno negócio, esse mano tá sendo taxado até assim E chorar. até fazer um monitoramento do Pix dele, pô. Exatamente. Esse cara ia rodar. Esse maluco ia rodar, porque tem muita gente que não faz essas movimentações, não declara para receita, porque senão tem que fechar o negócio. É isso, essa que é a real. Aí esse cara é taxado. Esse cara vai ter que pagar um IPTU muito caro, vai ter que pagar um DAS, vai ter que pagar um monte de coisa para poder conseguir sustentar seu negócio. Sim. Então, qual que é a solução? A solução é a gente acabar com a CLT e aí colocar todo mundo em regime de trabalho que não tenha nenhuma segurança jurídica, ou a gente reforçar a CLT no sentido de reforçar o ganho concreto salarial dos trabalhadores, ampliar os direitos que eles têm, fortalecer os pequenos negócios, fortalecer essas pequenas iniciativas para que elas paguem menos tributo e taxar os grandes capitalistas. Cara, é um absurdo, por exemplo, que não exista taxação de lucros e dividendos no Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal. O Brasil é um paraíso fiscal. Mas a empresa já não paga muitos impostos também? Depende do tamanho da empresa, mas esses grandes conglomerados, esses grandes monopólios, eles ganham muito dinheiro com o processo de financiarização, de bolsa de valores. E aí, essas cifras astronômicas não são tributadas em nenhuma medida. Não tem tributação para letra de crédito do agronegócio, não tem tributação de letra de crédito de fundo imobiliário. Não tem. Você tá querendo taxar meu fundinho Desculpa, imobiliário? revelado aqui, revelada a farsa, revelada. Mas entende? Mas o problema do Brasil, acho que não é isso daí, não. Sabe qual que é o problema do Brasil? Eu acho que é muito mal distribuído. Porque o Brasil, ele consegue arrecadar bastante. É que arrecada de onde? Arrecada do consumidor. Arrecada do Isso é uma trabalhador. sacanagem, pô. É uma sacanagem. Porque a gente tem um regime de tributação Nossa, que é do regressivo. consumo, pelo amor de Deus. Porra, mas por quê? Porque esse tipo de taxação não impacta tanto as classes mais abastadas. Por exemplo, né, a gente tá vendo aí o número da inflação, né, que tá subindo, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo que você vê essa inflação subindo, você vê ela subindo em certos espaços, em certos lugares. Aonde? No café, no aluguel, na carne, Azeite. que são os produtos que a classe trabalhadora precisa comprar para poder sobreviver. Então você não tem nenhum tipo de política nesse sentido, né? Até o governo Lula se vangloria muito de ter aprovado a reforma tributária, que estava parada há 30 anos, e aí papa boi dormir, né? Porque o que acontece eles aprovaram a primeira parte, que era a parte desejada pelo Congresso, pela burguesia, pelos capitalistas, que é o sistema de simplificação,
das captações, né? Então, unificar ICMS, IPI, não sei o que lá, que eu não manjo direito o que é, mas é basicamente isso. E a segunda parte, que seria para poder corrigir essas distorções distributivas, sabe-se lá Deus quando isso vai acontecer. O presidente da Câmara, que já foi eleito recentemente com apoio do PL e do PT, o Hugo Mota, já declarou que o Brasil, o Brasil vai precisar fazer mais corte de gastos para poder garantir que a saúde financeira do país continue. E você não fala nada sobre tributação dos super ricos, tributação de fundos imobiliários. Os comunistas são a favor do fim de todos os impostos para consumo, por exemplo. A gente é a favor de um sistema de tributação que tribute os rendimentos de capital dos capitalistas. Porque, cara, você consegue imaginar, em escala, quanto dinheiro você conseguiria ter a partir dessa taxação de rendimento de uma empresa como a Vale, que, assim, lucra astronomicamente há anos. Há anos. É uma empresa muito segura para você investir hoje em dia. Uma boa empresa ainda. Ela tem os papers dela são ótimos. Vale 3 o código. Tem Vale 4 também, não tem? Tem Vale 3, Vale 4. Aí, ó, eu tô sabendo, eu sei um Não, pouquinho. eu acho que a Vale mercado só tem a 3 agora. Se eu não me engano, depois vocês me corrigem, gente. Então, para os acionistas é um negócio que vale muito a pena. Você comprar ali aquele monte de papel, você comprar aquele monte de ação. Não valeria a pena a gente fazer esse rendimento dessas ações e desonerar o trabalhador? Zerar, por exemplo, Sim. os impostos de tudo, da cesta básica, do consumo de tudo? Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque alterar esse sistema, esse conflito distributivo, significa mexer no interesse das classes dirigentes, dos poderosos. Então, a primeira parte de simplificação, que é boa para a cadeia produtiva, passa. E a segunda parte, que corrige essas distorções, não passa. E aí o trabalhador vai sendo onerado cada vez mais, né? Ele vai sendo cobrado. Pô, cara, eu acho que é um absurdo, sim. A pessoa que ganha, acho que até 5 salários mínimos para cima, paga 27,5% de imposto sobre a renda, sobre a fonte, né? Cara, um bilionário paga a mesma coisa que ele. Paga a mesma coisa. Ou às vezes paga menos, depende. Cara, isso paga menos porque o cara consegue se proteger do Estado, né? Exatamente. Porque o Estado, na verdade, ele rouba coercitivamente o cidadão, né? Pô, igual você tem sua casa lá. O Estado te dá o direito de você morar na casa. Não paga o IPTU pra você ver. Não paga o IPVA do carro, né? Eu acho que é só importante. Tipo, acho que é só importante fazer esse parênteses, né? Que o Estado faz essa coerção sobre o trabalhador, não sobre todo cidadão. Porque o Estado é uma mãe para os capitalistas. Você acha que eles. Mas por causa do lobby, você diz? Ou... Ah, sim, porque o Estado está sob controle da burguesia, dos capitalistas. Dos seus representantes, né? Não diretamente daqueles que correspondem, que são os CPFs das empresas, né? Mas daqueles que representam os seus interesses, né? Que, através do lobby, através dessas negociações, atendem a esses interesses. E aí o que a gente tem? A gente tem hoje uma Petrobras, empresa, assim, estatal foda, assim, top de linha tecnologia, que no Brasil está se especializando na extração de petróleo cru e destruindo sua indústria de refino para poder processar petróleo aqui dentro. Então o Brasil é um país que poderia ser autossuficiente na produção, no refino e na distribuição do petróleo, se houvesse tecnologia, se houvesse investimento para essa área, e não é por quê? Porque com o programa de preço de paridade por importação, que é cobrar o preço do petróleo de acordo com o barril na cotação internacional, o acionista ganha muito dinheiro. A Petrobras foi a empresa que mais distribuiu dividendos, não sei em quanto tempo, não sei quanto, em que ano que foi, por 2, 3 anos seguidos. A empresa que mais distribuiu dividendo. Enquanto isso, a gasolina tá quanto? Uma paulada. E a galera não consegue pagar. Só que isso compromete toda a cadeia produtiva. Por quê? Porque a gente tem um modal de transporte que é o rodoviário. Diesel. Encarece. Aí você não consegue ter o transporte da mercadoria. Aí você tem cada vez menos refinarias, cada vez menos distribuidoras. Você tem cada vez menos dessas estruturas que garantam algum tipo de autonomia. E aí, isso que é muito foda, né? Porque você percebe que, de um lado, você está destruindo a estrutura da empresa e que isso impacta a nossa vida, a minha, a sua, a do Vitor. Do Matheus. Desculpa, Matheus, perdão. A do Matheus e de todo mundo que está ouvindo a gente. Enquanto que o cara que tem ações da Petrobras, e aí, mais um parênteses, né? Não é o cara que tem 10 ações. É o cara que tem. Não é o cara que tem 100 ações. Não é o cara que tem 1000 ações. O cara que tem milhões de ações. O cara que tem milhões de ações. Milhões. E aí é uma lógica que
se multiplica sem fim, tá ligado? Mas olha que engraçado, o maior acionista é o governo. Mas ainda enquanto... E aí isso que é foda. Por quê? Porque você vende a lógica, o discurso de que essa política é boa porque o governo é o maior acionista. Essa política é uma merda, porque isso significa que você está substituindo a própria lógica pela qual a empresa foi inventada. A Petrobras, é claro, ela precisa atuar no positivo, né? Ela precisa ter esse balanço do caixa e tudo mais. Mas ela foi uma empresa criada para poder garantir a produção, o refino do petróleo, do gás no Brasil e garantir a soberania brasileira. A Petrobras foi criada com uma campanha popular, que o petróleo é nosso. Houve uma mobilização nos anos 90 gigantesca para impedir a privatização dela. Que aí sim seria, né, a passagem das ações para o capital privado. Então, quando existe essa conexão, né? Ah, mas o governo é o maior acionista, então ele ganha mais. Mas aí esse dinheiro que o governo ganha vai para onde? Para o pagamento da dívida pública. Para o pagamento dos credores do governo que ganham quando a taxa Selic aumenta. A taxa Selic está em quê? 14%? Ah, tá bem alta, né? Tá 14,25%, eu acho. 14,25%. Cara, não vale a pena você criar uma indústria no Brasil. Compensa mais você ser rentista. Lógico, exato. Senão, porra, aqui você vai pagar um monte de imposto, não tem nenhum tipo de incentivo, não tem nada. Pro cara que é o capitalista, pro investidor, ele quer o quê? Na lógica da sociedade capitalista, quer o lucro? Ele quer o quê? Quer mais dinheiro no bolso dele. Ele vai criar uma indústria de carro, ele vai criar uma indústria de, sei lá, né, de placas de circuito, ele vai criar uma indústria de computação, vai? Não. Ele vai jogar o título, a grana dele num CDB, para ele resgatar daqui 30 anos, com um CDI de sei lá quantos por cento, de 200%, de 200 e tanto, no pré-fixado, vai tirar uma grana brutal e nunca mais nada. E enquanto isso, o governo federal segue a mesma linha da política monetária que era a época da política do Bolsonaro. Tem uma continuidade, que é aumento da taxa Selic, sob qual justificativa? A inflação está muito alta. E aí o que você faz? Você reduz a oferta de crédito para o trabalhador, você aumenta o índice de endividamento, sem combater estruturalmente o problema. Que não é um problema só matemático, né, do gráfico. Ah, se aumentar a Selic, aí as pessoas vão parar de consumir e a inflação baixa. Porque a nossa inflação não é por demanda. As pessoas não estão injetando mais dinheiro no Brasil como um todo de maneira assustadora ao ponto de gerar essa inflação. O que a gente tem é uma meta de inflação irreal, completamente assim, feita pelo príncipe liberal Fernando Haddad e seus correligionários, né, que é uma meta de inflação para um país que não objetiva crescimento. As maiores taxas de crescimento da economia brasileira se deram com inflação acima de 5%, 7%. Porque para você ter atividade produtiva, econômica, essas flutuações são normais. Então você tem outros mecanismos de controle da inflação. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.